Existem outras regras também que o pessoal que é rico fala que se você tiver 100 vezes o seu gasto mensal, você já pode se considerar livre financeiramente. Você já se perguntou quanto você precisa ter de patrimônio na sua idade? Muitos falam de investir, mas poucos sabem o quanto que precisa ter hoje para poder alcançar seu objetivo amanhã. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que você consegue chegar nesse objetivo e se você está proporcionalmente bem em relação a esse objetivo final. Bom, antes de eu falar quanto que você precisa ter por idade, porque tem algumas regras que a gente precisa trazer nesse vídeo. A primeira delas, bom, a sua idade, obviamente, e o quanto que você gasta, qual é o seu custo de vida hoje e o que você pretende gastar quando você quer se aposentar. Além disso também a gente vai levar em consideração a sua renda atual, então isso vai entrar no cálculo, tanto a sua idade quanto a sua renda e também quanto você vai gastar quando você quiser se aposentar, porque hoje com 20 anos você vai gastar muito menos do que quando você tiver 65, por exemplo. Quando você tem 30 anos, vai gastar muito mais do que quando tinha 20. E assim por diante. Então, qualquer o seu estilo de vida que você quer alcançar quando você chegar ali na sua aposentadoria. Isso vai fazer diferença quando a gente vai fazer o cálculo de quanto que você precisaria ter hoje. Eu peguei aqui uma matéria da Infomoney que foi publicada há pouco tempo atrás, onde ele mostra aqui uma tabela de quanto que você deveria ter por idade para se aposentar e chegar no seu objetivo final quando você tivesse ali os 65 anos de idade. Então a regra que eles trazem aqui é que aos 35 anos você precisa ter um salário anual investido ou de patrimônio líquido. Então se você ganha 10 mil reais por mês, aos 35 anos você precisa ter 120 mil reais investidos. Quando você chegar ali nos 45 anos, esse saldo de investimento precisa ser 3 salários anuais, pelo menos. Então, se a pessoa ganha 10 mil reais, ela precisa ter ali 360 mil reais de investimentos. Uma pessoa de 55 anos vai aumentar para 6 salários anuais. E aí ela teria então, no mínimo ela teria que ter 720 mil. E uma pessoa de 65 anos que ganha 10 mil reais por mês precisa ter 9 salários anuais, ou seja, 1.080.000 reais. Com 1 milhão de reais você consegue, talvez ali com uma carteira um pouquinho mais agressiva visando dividendos altos, você consegue ali 10 mil reais de salário mensal via dividendos. Então cobriria a sua aposentadoria. Então esse é a fração ideal que você precisaria ter nessa idade. Para você conseguir atingir esse objetivo, você tem que ter esses salários anuais conforme você vai passando de idade. Então quando a gente fala aqui de um salário anual, 120 mil quando você tem 35 anos, 360 mil com 45, 720 com 55 anos. Isso para você ter uma renda de 10 mil reais. Agora, se você quer ter uma renda de 20 mil quando for se aposentar, você precisaria ter o dobro ali, 2 milhões pelo menos. Eu acho muito interessante essa matéria, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que se você quer ter uma renda mensal de 10 mil reais, você precisa ter os 2 milhões. Então eu gosto de trabalhar com o dobro, porque se você tiver 1 milhão aplicado, você vai conseguir tirar 10 mil de renda numa carteira bem arriscada. Para tirar 1% ao mês líquido de imposto, de renda você precisa arriscar um pouquinho mais. Quando você tem 2 milhões, você não precisa arriscar tanto, então isso vai te trazer mais tranquilidade. É claro que nem todo mundo vai conseguir ter uma carteira milionária, mas é um objetivo que vai te deixar mais tranquilo. Você só precisa de 0,5% ao mês de renda para poder viver e não 1% para pegar esses 10 mil. Se você vai ter uma aposentadoria de 30 mil, então na minha opinião você deveria ter 6 milhões, assim por diante. Existem outras regras também que o pessoal que é rico fala que se você tiver 100 vezes o seu gasto mensal, você já pode se considerar livre financeiramente. Então se a gente está falando de alguém que ganha 10 mil, 1 milhão seria aí essas 100 vezes do seu gasto mensal. Então é uma forma, parâmetro para você pensar. Lembrando que durante todo esse tempo os juros compostos vão fazendo o seu papel.
Então, nem sempre você precisa aportar o dinheiro que você aportava quando tinha 30 anos. Quando você tiver 50 anos, você não precisaria aportar tanto quanto você fazia na época que você era jovem. Então, isso você tem que levar em consideração. Por exemplo, uma pessoa de 65 anos, ela recebe 10 mil de renda mensal. Se ela não usar essa renda mensal, ela vai reinvestir na carteira esses 10 mil. Se você investia R$1.000 por mês quando você era jovem, esses 1.000 não vão fazer diferença agora em relação aos 10, você investiria 11, mas de 10 para 11 não vai ter tanta diferença. Então o que eu falo é, quanto mais velho você fica, o seu aporte tende a diminuir na proporção da carteira. Então, se você investe 5 mil por mês, esses 5 mil hoje, quando você tem um patrimônio pequeno, faz muita diferença. Agora, quando você tem um patrimônio muito grande, 5 mil não vai fazer diferença. E é isso que, como investidor, você precisa ter em mente. Quando você começa a investir, o aporte faz muita diferença. Quando você já tem um patrimônio, é a rentabilidade que vai fazer a diferença. Óbvio que você não vai ganhar 2, 3% ao mês tendo uma carteira de 2, 3 milhões. É muito difícil, porque você tem vários ativos, você teria que concentrar mais essa carteira, e aí você levaria o seu risco muito, e você poderia perder 50%, vai depender muito da volatilidade, mas você arriscaria muito tendo muito patrimônio em poucos ativos, que é uma forma de você ganhar mais na rentabilidade. Mas se você ganhar ali 0,8, 1% ao mês, numa carteira de acima de 1 milhão, por exemplo, já é o suficiente e o seu aporte não vai fazer diferença, a não ser que você aporte 20, 30 mil por mês, o que não é o caso da maioria dos brasileiros. Então, quando eu falo que você é jovem, você precisa investir muito, aportar, é que nem você mexer uma pedra gigante, né? E você começar a empurrar. Você tem que fazer muito esforço para começar a empurrar essa pedra, mas depois ela está na descida, você só vai dando uns toquinhos para ela descer. E depois ela desce sozinha. E o descer sozinho são os aportes da própria carteira que ela vai girando. Então, quando vai gerando rentabilidade, você vai reinvestindo essa renda e é como se você aportasse. Então, esse é o segredo. Eu trouxe essa tabela para você usar como parâmetro. Em média, mais ou menos, as pessoas de 30 anos têm ali 200 mil, mais ou menos, que eu vejo pela consultoria financeira, que eu atendo muitas pessoas dessa faixa etária, de 25 a 35 anos. Então, se você quer se balizar ou se comparar, esse é um número adequado, na minha opinião. Com 35 anos, ter 120 mil, eu acho razoável também. Depende muito da renda da pessoa, quanto que ela aporta. Tem gente que ganha menos e tem mais, às vezes, porque ela consegue juntar mais dinheiro. Então, essa é a conclusão que eu chego. Eu trouxe essa tabela para você se comparar. Às vezes você não sabe, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Então, acho muito interessante isso para você balizar aí seus investimentos. Lembrando que 100 vezes o seu gasto mensal, você já pode se considerar livre financeiramente. Então, essa é uma regra muito legal que eu gosto de trazer aqui para você. Bom, e se você gostou do vídeo até agora, então se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você está perto dessa tabela. Se você está longe, me fala aí, eu gostaria de saber nos comentários o que você está achando do seu patrimônio em relação à sua idade e qual é o seu objetivo financeiro a longo prazo. Deixando o like, você também ajuda o canal a ser espalhado esse conteúdo para muitas mais pessoas, então eu acho que é interessante para quem está buscando a liberdade financeira. E se você procura uma consultoria financeira para te ajudar justamente a alcançar esses objetivos, a fazer um orçamento pessoal, a saber quanto que você vai investir, quanto que você vai ter lá no futuro, o quanto que você está gastando mensalmente, que às vezes o dinheiro não aparece, se cadastra ali no link da descrição da minha consultoria financeira e agenda um horário para a gente conversar. Vai ser um prazer conhecer a sua história. Esse é um dos conteúdos que eu trago no canal. Aqui no meu canal tem vários conteúdos que eu já gravei, então se você gostou também, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui. Tem muito conteúdo legal sobre investimentos, finanças pessoais, então dá uma olhada e até o próximo vídeo. Muito obrigado.